Seja muito bem-vindo a mais um Sexta Pod, porque hoje é mais um dia de empoderamento das pessoas. O ser humano adora gritar sextei, sextou. Aqui você está no Sexta Pod, porque você também pode participar e nós sempre temos alguma palavra, algum amigo para bater um papo e você sair com algum conhecimento, sair com algo a mais, diferente de ficar aí à toa, sextando, não é verdade? Aqui você pode aprender. Pergunto para você que está chegando aqui agora, você já é inscrito no nosso canal? Se ainda não, se inscreve aqui embaixo, já deixa seu like, ativa o sininho para você receber novas notificações. Eu sou Everson Machado, estou aqui para trazer conteúdo através de vários bate-papos com amigos, bate-papos descontraídos. Não temos nenhum script, nenhum roteiro pré-definido. Nós chamamos, batemos um papo, quero participar do próximo Sexta Pod. Tá bom, você pode participar. Você que está aqui, você também pode participar. Como que eu participo? Através do chat. Você pode deixar uma mensagem, uma pergunta para quem está aqui, tá bom? O nosso convidado de hoje é um camarada que vai falar sobre processos, gestão de processos. O que ele faz? Ele cria processos para organizações, para empreendedores, para que seja facilitado formas de executar diversas coisas dentro de uma empresa, dentro de uma organização. Ele cria uma forma organizacional de tudo que acontece na empresa para que fique mais fácil para todos os colaboradores e flua de forma natural. Por exemplo, vou trazer aqui para você um modelo do que é um processo. Você já deve alguma vez ter acordado, pensado, eu vou fazer... vou acordar, vou levantar, vou tomar um banho, vou no supermercado, vou à feira. Aliás, ontem eu fiz uma chamada, eu estava na feira e me veio esse insight do processo que é montar uma feira. O feirante tem que ir lá no CEAGESP, tem que comprar todos os seus insumos, tem que acordar de madrugada, tem que ir lá montar a barraca, chamar os colaboradores, se falta um, aí é problema, dá mais trabalho. Então, processo é tudo que você faz que tem um começo, um meio e um fim determinado. Um outro exemplo também que eu gosto de falar, quando eu resolvi tratar desse assunto aqui com o nosso querido convidado, por exemplo, quem já assistiu aquele desenho do Blip? Do Blip, não, como é que é o nome? Aquele passarinho que corre pra caramba e tem o coiote lá. Lembra que o coiote vive fazendo vários tipos de processo de como conseguir pegar o papaléguas dentro de uma montanha e ele vai jogar uma pedra e aí ele rola aquela pedra até a ponta da montanha, mas a montanha é muito fraca, aí quebra, ele não pensou naquela ponta que era mais fraca. Pois é, isso é um tipo de processo. Tudo que você imagina fazer e quer ter um resultado. Mas eu vou deixar isso para o Bruno Cunha falar para nós. Eu vou trazer ele para o palco aqui, vou deixar ele se apresentar e seja muito bem-vindo, Bruno Cunha. Esse é o cara de processos. Como é que está você, meu irmão? Você está bem? Olá, tudo bem? Boa tarde, né? Maravilha! O pessoal tá assistindo à noite, não é, Everson? Então, boa noite para quem está nos Às assistindo. 18h18. Então, boa noite para você que está nos assistindo. Obrigado. Primeiramente, obrigado, Everson, pelo convite aqui. Para mim é uma honra estar aqui falando com você. E a gente vai trocar uma ideia aqui sobre o que é gestão de processos. Qual que é a Seja muito importância disso? bem-vindo, seja muito bem-vindo. Você é muito bem recebido aqui hoje, sempre. Aliás, outro dia eu soltei um vídeo nosso, Bruno, eu não sei, eu acredito que você viu. Aquele dia que nós estávamos lá num treinamento de networking. Aliás, vamos uma hora fazer todo mundo junto, aí vamos fazer um networking ao vivo, né? Vou Sim. chamar o pessoal. E aí você sabe que eu tive 3, 4 amigos aí que falaram, fala de processo, que legal,
Fly, então é o Bruno Cunha que vem no próximo Sexta Pod aí. Então, as pessoas que estão aqui, sabe, Bruno, o que eu costumo falar? Sexta-feira é um dia de empoderamento das pessoas, né? Um dia que todo mundo fala, sextei, sextou. As pessoas economizam grana, economizam saúde durante a segunda, terça, quarta, quinta, para chegar na sexta ter aquela baita explosão, né? Então, nós falamos que aqui no Sexta Pod, você pode falar do que quiser. A gente só não vai trazer 3 assuntos aqui, Bruno: religião, futebol e política. O resto é bate-papo com amigos de forma descontraída e sempre com conteúdo interessante para engrandecer pessoas aí, né? Então, Bruno, eu vou deixar você se apresentar aí. Esteja no palco você agora. Eu vou me retirar para que você se apresente e volte em alguns minutos. Fica à vontade, Bruno. Quem é o Bruno Cunha? O que o Bruno Cunha faz? Perfeito, muito prazer, pessoal. Eu sou o Bruno Cunha. Eu trabalho há mais ou menos 10 anos com gestão de processos. Eu tenho uma formação nisso, a formação é em Lean Six Sigma. Ela é uma formação que começa ali no Yellow Belt em Lean Six Sigma, a gente vai graduando, assim como é nas artes marciais, então a gente vai do Yellow Belt, passa para o Green Belt, depois Black Belt, Master Black Belt. Eu pude chegar até o final dessa formação, hoje eu sou Master Black Belt, já formei mais de 100 profissionais em Lean Six Sigma, gerando um resultado financeiro de mais ou menos 140 milhões de reais. E o Lean Six Sigma ele é uma abordagem de gestão de processos, de melhoria de processos que é muito poderosa. Ela realmente pode gerar muitos resultados e resultados financeiros, resultados na qualidade, satisfação e retenção do cliente, porque é isso que ela busca através dos processos. Então, o processo ele é um meio de se chegar a um fim. Ele é uma transformação. Ele transforma insumos em produto. Quanto melhor for a eficiência dessa transformação, melhor vai ser o processo, melhor vai ser a qualidade do produto. E quanto melhor a eficiência, melhor vão ser também os resultados financeiros daquela instituição que produz e vende aquele produto. Eu acho que é legal a gente colocar sobre... às vezes as pessoas falam, pô, mas eu faço um serviço, eu não faço um produto. Serve? Serve também. A gente pode entender que um serviço ele também é um processo. A entrega de um serviço também é um processo. A gente entrega uma transformação. Nós elevamos um determinado patamar, de um ponto A para um ponto B. Essa elevação de patamar ela se dá através de um processo. Essa transformação, tudo que requer transformação, toda transformação é um processo. Eu anotei até uma informação aqui, né? Que o processo é transformar insumos em produtos ou tempo em serviços. Né? Então, estou certo em falar dessa forma, Bruno? Você que é especialista aí? O serviço ele é o processo. Então, o que eu acredito que sim, porque o tempo ele é insumo desse processo. E o serviço é aquilo que vai ser entregue. Por exemplo, um serviço de consultoria, que tem o objetivo de transformar a gestão financeira de uma empresa, aumentar o EBITDA em 20%, por exemplo. O serviço ele é o processo dessa transformação. É importante, eu gosto de utilizar um sistema que eu chamo serviço de produto. Então, eu entrego um serviço de consultoria, na verdade, eu gosto de chamar isso de um produto de consultoria. Um produto de consultoria. Exato. Então, nessa forma de pensar, eu consigo encaixar tudo em produto. E por que é legal eu encaixar em produto? Porque eu falo que eu estou entregando um produto, então eu entrego isso a partir de uma linha de produção, mesmo que seja um serviço. E se eu consigo visualizar uma linha de produção, eu consigo visualizar uma estratégia e eu consigo utilizar estratégias de gestão de processos nessa linha de produção, mesmo que seja para serviço. Então, a gente adapta o modelo mental e ele serve para tudo. Como tudo se transforma, tudo depende de processos. Então, a gente consegue trabalhar com ferramentas de gestão de processos em tudo que a gente quer melhorar. Que legal isso. E, Bruno, existe assim um departamento que eu não possa aplicar um
um processo, a gestão de alguma coisa, na verdade, eu acredito que pode ser para todo mundo, né? Para qualquer tipo de negócio pode ser aplicado, né? Qualquer tipo de negócio. Eu desconheço, até hoje, um departamento que não caiba a gestão de processos. Porque todo departamento ele funciona, todo segmento ele funciona com o processo. O ato de empreender ele é um ato de se gerar um processo. Ele é um ato de transformar alguma coisa. Independente do que a gente empreende. Se a gente empreende comprando de um lugar e aí transportando aquele produto comprado para outro, existe o processo de transporte, mesmo que não seja manuseado, manufaturado pela empresa que está transportando. Então, sempre que houver transformação, sempre que houver mudança de patamar, sempre que houver esforço, tem um processo envolvido ali. E pode Sempre ser que tiver melhorado. esforço. Ô Bruno, existe uma certa, eu vou falar assim, hierarquia. Por exemplo, eu fico pensando assim numa organização, né? Efeito top-down, né? Começa de cima lá, um meio organizacional de montar a estrutura de uma empresa. Existe uma hierarquia que deve ser seguida quando vai elaborar um processo, por onde começar, tem que ter a visão macro ou já começa pela atividade, vai desenrolando o processo e monta um modelo para poder aplicar, para poder ensinar aí para os colaboradores. Como que é mais ou menos esse processo? Uma ótima pergunta. Esse processo da montagem, você entendeu o que eu quis dizer, né? O processo de implantar a gestão de processos em uma empresa. O processo de implantar a gestão de processos numa empresa. Uau! Essa foi sua pergunta. Muito boa pergunta, aliás. Olha, não existe uma fórmula mágica. Se eu Uhum. chegar e falar, essa é a forma aqui e eu sou o dono da razão, é assim que dá certo. Não existe. Tem empresas que têm sucesso implantando gestão de processos ou gestão por processo, a gente vai chegar nessa diferença de definição ainda hoje. Mas Aham. assim, tem empresas que têm sucesso nessa abordagem, tanto no top-down quanto no bottom-up, de baixo para cima também. Então, assim, e aí, qual que é o certo? Qual que é o melhor? Olha, as duas, se bem implantadas, as duas abordagens vão ter os seus resultados. Eu sempre vou recomendar a abordagem top-down para a implantação da gestão de processos. Porque, culturalmente, quem precisa colocar essa cultura de gestão de processos na empresa é a alta gestão. A alta gestão precisa garantir que a média gestão tem essa cultura e a média gestão precisa garantir que a operação tem essa cultura. Então, um processo de gestão de processos, eu começaria culturalmente pela alta gestão. E aí, inclusive, voltando aqui até para conceituar, para que a gente faz uma gestão de processos? Por que a gente Para faz quê? isso? Para que Por que quê? faz, Por Bruno? que serve? Para A que gestão, serve, Bruno? para que serve? A gestão de processos é uma gestão de resultados. Porque, assim, um processo, ele é o como algo é feito. Ele é o como. O que é o produto, é o que sai do processo. Então, o processo é a transformação de insumos em produtos. O que é o produto? E o como? O como é o processo. Então, o processo é o como fazer aquele o quê. Você não concorda comigo que sempre vai ter muitas formas de fazer alguma coisa? Sim. Então, eu posso dizer, infinidade de possibilidades de fazer alguma coisa, sempre vai ter algumas possibilidades que vão direcionar alguns resultados e outros resultados. Então, antes da gente pensar no processo, nós precisamos pensar em qual é o resultado que a gente quer otimizar. O resultado esperado. Qual é o resultado que a gente quer otimizar? Vou dar um exemplo. Se a empresa ela tem processos financeiros, processos de gestão financeiras bem implantados. Se ela não tiver, eu até recomendo que primeiro a gente implante
a gestão financeira, os processos de gestão financeira da empresa, porque aí a gente vai ter uma gestão de resultados capaz. E aí a empresa tem um indicador financeiro que eu gosto muito de trabalhar, que é o EBITDA. O Qual é? EBITDA é o EBITDA, a gente também chama de LAGIR, aqui em português. É o lucro antes de juros e imposto de renda. É a última linha ali no DRE. Então, quando alguém te falar assim, ó, qual que é o lucro da empresa ali? Qual que é a Peraí, última? peraí que você começou a fazer uma sopa de letrinhas aí, né? Então, peraí, qual que é esse indicador que você falou? Ó, o indicador é o LAGIR, lucro antes de juros e imposto de renda. Lagir, indicador, tá. É um E indicador aí, financeiro para a gente entendi. entender, né? Porque assim, faturamento é um indicador, ele não é um indicador total da empresa. O que Aham, manda se uma empresa ela é uma empresa boa é ali é a lucratividade, é a rentabilidade da empresa. Opa, tá mudo, Everson. desculpa, desculpa, Bruno. Continua, continua, tô te ouvindo. Boa. Então, assim, apesar de. Então, eu gosto muito de trabalhar com esse indicador financeiro. Porque desse indicador financeiro é o que a gente olha assim, pô, como que a gente consegue melhorar esse indicador, a lucratividade da empresa? Então, a gente pode usar ele de balizamento. Então, a Entendi. pergunta que a gente precisa fazer é como melhorar esse indicador? E a Como resposta, melhorar? como melhorar o indicador de rentabilidade? Vamos chamar de rentabilidade. Como melhorar a Boa. rentabilidade da empresa, a lucratividade da empresa? E a resposta para essa pergunta estará onde? No processo. Muito bem. Então, quanto mais eficiente tiver esse processo, o que é o lucro? O lucro é a receita menos o custo. Sim. Então, se a gente aumenta a receita, a gente aumenta o lucro. Se a gente diminui despesa, a gente também aumenta o lucro. Se diminui despesa, aumenta o lucro. Né? Deixa de Exato. gastar, né, Bruno? Exato, exato. Então é aí que a gente é aí que a gente vai. Então, voltando ao que a gente estava falando do porquê gestão de processos, para melhorar resultado. Porque a partir do momento que eu sei que resultado eu quero otimizar, e esse resultado pode ser o lucro da empresa, eu sei o que eu tenho que otimizar no processo. E aí eu vou começar a fazer perguntas. E Muito agora é o momento das perguntas, é o momento de eu falar, e aí, onde que está esse lucro? Onde está o vazamento aqui desse cano, que é a Você é o cara empresa? que encontra o bueiro, é isso, né? Mais ou Eu menos isso. sabe aquele cano que tá vazando, quebrou, ninguém sabe onde ele está, e aí está vazando. Eu sou o cara que encontra esse vazamento e trato esse vazamento nas empresas, Super que é um Mario, vazamento de você. dinheiro, não é de água. Uau! Cara, você sabe que uma vez eu estava batendo papo, eu acredito que eu estava falando com a minha esposa. E eu bati, eu falei com ela assim, eu falei, olha, nós precisamos encontrar onde é que está o ralo. Aí ela olhou assim e falou, que ralo? Eu falei, o ralo. Onde é que está indo a grana que a gente guarda que de repente não está mais guardada, né? Precisou, às vezes tem uma emergência, né, Bruno? Você tem lá um caixa e eu acredito que é para fazer isso mesmo, né? É para se usar Sim, em emergências e planejamentos, né? Mas encontrar bueiros nem sempre é uma tarefa fácil, né, Bruno? não é, porque, assim, não é fácil sem ferramentas. Com as ferramentas se torna fácil encontrar. Uhum. Porque o primeiro passo é entender assim, o que a gente precisa melhorar. E essa pergunta é muito poderosa, Everson. Essa é a pergunta que todo empreendedor, se ele quer sair do operacional, por exemplo, o empreendedor está só no operacional, ele só está apagando incêndio, ele só está um dia atrás do outro, é só problema, 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 problema. E aí ele se pergunta o quê? Qual é a pergunta natural de que ele faz? Ele fala assim: o que eu tenho que fazer? Essa é a Ou onde é que eu pergunta estou dele. errando, né? Então, às vezes, a pergunta dele é: o que eu tenho que fazer? Só que a pergunta o que eu tenho que fazer, a resposta para essa pergunta, ela é uma operação, é uma atividade.
A resposta para essa pergunta do que eu tenho que fazer é uma atividade? É uma ação. O que eu tenho que fazer é algo que você tem que fazer, é uma ação. Se o empreendedor ele quer sair do operacional, qual é a pergunta que ele tem que fazer? O que eu tenho que Se o melhorar. empreendedor quer sair do operacional, a pergunta que ele tem que fazer é o que eu preciso fazer? Onde eu estou errando? Não O sei. que Qual é eu a pergunta? preciso melhorar? O que eu preciso melhorar? Essa é a pergunta. Se ele muda a pergunta, ele sai do operacional. Ele não vai Entendi. sair de um dia para o outro, mas ele vai fazer essa rotina de se perguntar o que precisa melhorar todos os dias. O que um gestor estratégico faz? Se pergunta o que precisa melhorar. É isso que um gestor estratégico faz. Ele sempre está olhando lá para frente. O que pode ser melhor? Como alcançar um objetivo melhor? Como alcançar um novo patamar? O que um gestor operacional está fazendo? Vivendo um dia atrás do outro, apagando um incêndio atrás do outro. Muito Então, bem, me como fiz é essa isso, viu? transição? A mudança de pergunta. Uau! Tudo começa com a mudança de pergunta. Que interessante. Aí você tinha falado dos indicadores, né? Os indicadores, você falou indicador financeiro, que é o que vai fazer talvez aí uma análise mais macro do negócio, seria pelo financeiro. Então Então, a primeira chave. conectando essa pergunta, né, só para não ficar sem conexão, a resposta da pergunta o que eu tenho que fazer é uma ação. A resposta da pergunta o que eu tenho que melhorar é um indicador. Ah, muito bem. Será que o que eu tenho que melhorar é a lucratividade? Será que o que eu tenho que melhorar é a qualidade do meu produto? Será que eu tenho que melhorar engajamento das pessoas? É a eficiência do processo? Será que é algum Uau! curso específico? Será que é vendas? O que eu tenho que melhorar? E a resposta para isso é um indicador. Então, essa é a primeira pergunta da gestão de processos. Quer começar com gestão de processo? Essa é a dica. Muda a pergunta, que eu tenho que melhorar. Bom, aí agora a gente chegou nos indicadores, né? E aí, o que são indicadores? Você falou aí esse indicador financeiro. O que mais tem de indicador aí para dar continuidade? O primeiro que você falou é o financeiro. Até Perfeito. mesmo para saber até onde a empresa talvez possa investir ou como trabalhar os processos, né? Exato. Sobre investimento, o legal da gestão de processos é que você consegue fazer muito resultado com pouco ou nenhum investimento. Olha, isso é bom, Então, hein? exato, às vezes a empresa tem um problema e aí ela fala, pô, beleza, para resolver esse problema eu tenho que investir. Mas Uhum. será que antes de investir eu não posso aplicar umas ferramentas de gestão de processos para entender as causas dos problemas e melhorar a custo zero? E depois sim eu posso pensar em investimento e tal. Mas assim, primeiro ponto, vamos melhorar processos. E aí a gente talvez resolva o problema sem precisar gastar. Mas então, olhando Muito para os bom. indicadores, fiz a pergunta, o que eu tenho que melhorar? E aí talvez essa pergunta, essa resposta esteja nos indicadores financeiros. Será que eu tenho que melhorar a lucratividade, um custo específico? Será que é margem de contribuição? Será que é margem de lucro? Será que é o lagir? Será que, o que eu tenho que melhorar? Chegou num indicador. Então, o que são indicadores? Foi a sua pergunta. O indicador, como o próprio nome já diz, ele indica a dor. Então, um indicador, ele é um conjunto de dados, ele consegue dizer para você se aquilo lá tá bom ou tá ruim. Ou seja, se eu só te... Mostra direitinho, assim, cravado, tipo assim, é aqui. ele não vai mostrar onde, só que ele vai mostrar que existe a dor. Ah, Ele vai dar um alerta. É uma dor, é igual a dor do corpo mesmo. indica a dor. Onde é que está doendo? É Tá doendo exatamente aqui. essa. É. Boa. Então, assim, ele vai dar uma visão de onde está essa dor. Ele pode não ser muito específico, mas ele vai. É igual uma dor do corpo, assim. Você está com dor de cabeça. Essa dor de cabeça pode ter várias causas, mas Sim. você está sentindo, tem algo te indicando essa dor. Então, o indicador é isso. Ele é um conjunto de dados que vai te fornecer uma visão de que aquele negócio está ruim ou está bom. Às vezes, se tiver bom, não vai doer. Se tiver ruim, ele vai acender um alerta. Se eu te der
um lucro de uma empresa qualquer. Eu falo assim, ó, o lucro dessa empresa é 20 mil reais. Isso é um indicador? Não. Sabe Não é por um quê? indicador? Sabe por que que não é? O indicador de lucro. Não, não é. Então, por que não é? Ele, assim, do jeito que eu te dei, ele não é um indicador. Por quê? Porque você não tem uma base de comparação. Se eu te falar assim, uma empresa tem um lucro de 20 mil reais. Tá bom, mas isso é bom ou ruim? Não sei. Eu não sei qual é a empresa, eu não sei qual é o segmento, eu não sei, não sei. Eu não sei se é isso mesmo que lucram, ou historicamente esse é o lucro médio, não sei. Qual é a capacidade que a empresa tem para lucrar? Quanto foi o maior lucro ou o menor? 20 mil, Exato. 20 mil em relação a qual mês? Comparando Ao a quê? quê? Exato. Então, Ah, assim, se eu te der só os dados em si, eles não são suficientes para que a gente tenha um diagnóstico para saber se aquele dado está bom ou está ruim. Então, eu tenho que te falar assim, ó, toda vez que a minha empresa lucrar menos de 20 mil reais, é um lucro ruim, está abaixo da expectativa, está abaixo da meta. uhum. Então, aí a partir daí sim, se eu te falei que é 20 mil, aí você fala, pô, tá na risca. Se eu te falar 15 mil, aí você vai falar, ruim, foi abaixo de 20. Abaixo. 25 mil, bom, tá acima de 20. Então, o Seria que, um que tipo o de indicador meta, é né? formado? Oi? Seria um tipo de meta? Não necessariamente. Não Ou um necessariamente. teto? A gente vai chegar na meta agora. Porque assim, Ah, boa. Estou puxando os processos você aí. está puxando o processo. Boa. Tá. O indicador, ele é isso. Ele é algo que vai te dizer assim, tá ruim ou tá bom. Uhum. E para que a gente possa exercitar um indicador, a gente precisa de dois parâmetros. Então, os dados e uma linha que a gente vai chamar de especificação. E aí, a partir disso, vamos dizer que a nossa empresa ela esteja estruturada com o nosso conjunto de indicadores. E aí está a dica. Um gestor, ele consegue gerir bem até, vou ficar aqui na câmera, 5 indicadores, no máximo. 5 indicadores. No máximo. O Para ele gestor. gerir. Um gestor consegue gerir bem até 5 indicadores. Então, assim, CEO da empresa, 5 indicadores. Se esse CEO tem 3, 4 gestores embaixo dele, cada um vai ter até 5 indicadores, que serão desdobramentos do indicador do CEO. Então, o CEO ele vai pegar um indicador que vai desdobrar em mais 4, que é cada um. Ou desdobra o indicador 1, desdobra no gestor 1. Então, um indicador vai fazendo desdobramento. Aonde que a gente vai chegar na meta? Quando a gente toma uma decisão. Então, o indicador, ele mostrou, ó, eu tenho 5 indicadores. Qual está pior? Ah, esse daqui. A gente descobrindo qual está pior, vamos tomar uma decisão de quê? Melhorar esse Melhorar. indicador. Mas a gente vai melhorar quando, como, que dia que vai estar pronto? Aí a gente chega na meta, que foi a sua pergunta. Porque a meta é a partir do momento que eu tomo a decisão de melhorar aquele indicador. Se aquele indicador está dentro da especificação e eu acredito que tem outros que estão piores e eu preciso focar e priorizar outros, eu vou nos outros, então eu vou dar uma meta para os outros. Aquele lá eu vou controlar. Mas os outros é que eu vou dar uma meta de melhorar. Caramba, então é assim, a gente pensa, eu tô aqui, né, anotando algumas coisas aí, mas imaginando várias outras. Então, às vezes o financeiro, problema de grana, mas por que a grana está assim? Vamos entender o que pode melhorar. E aí o gestor pode ter até 5. No Tá. máximo, 5 indicadores para gerir. Para gerir bem feito, entendeu? Ele vai gerir. Para não se perder, é mais ou menos por esse motivo aí que tem que ter até 5, é isso? Qual é a função de um gestor? Gerir indicadores. E Essa é a aí, função. talvez, não sei, até te cortando aí, ele vai delegar departamentos e aí cada indicador, digamos que poderia ser um departamento, Bruno? É isso que eu estou entendendo. É mais ou Ó, menos por aí?
Não necessariamente. Por exemplo, um CEO da empresa, ele vai falar assim, ó, eu vou aqui prestar atenção, vou gerir aqui 5 indicadores. Aí ele vai pensar assim, eu quero um indicador de lucratividade, um indicador de faturamento, um indicador de lucratividade, então são 2 indicadores financeiros. Só que muito gerais, eles são indicadores muito macros, é o faturamento total da empresa e a lucratividade total da empresa. Aí Boa. ele tem mais 3, aí ele vai escolher desses, lógico, que se ele quiser 6, não vai morrer por ter mais um, Sim, não é cravado na pré. Mas se ele tiver, se aquele gestor tiver 20 indicadores gerindo, eu acredito que ele não vai gerir bem os 20. O ideal é que ele comece a consolidar indicadores. Ele fala, não, entendi. peraí, em vez de eu falar do custo 1, 2, 3, 4, 5, e eu ficar vendo, não, eu vou gerir o custo total, vou colocar uma especificação de custo e vou controlar esse custo. E se por acaso esse custo sair do controle, aí eu vou fazer uma meta, vou estabelecer um projeto de melhoria para entender quem está machucando mais esse indicador, aonde está a causa desse custo descontrolado, e aí eu vou melhorar para o custo geral meu ir nessa meta. Então, ele vai gerir indicadores mais macros. A E aí gente ele fala pode assim, escolher. parece ser tão simples, né? Ah, mas é simples, é muito simples. É mesmo? É simples ou é É, fácil? eu acho que é os dois. Eu acho que é porque também não tô um tempinho nisso. Mas é os dois. Depois eu acho que assim, nos primeiros projetos de melhoria pode ter alguma dificuldade ou outra, mas depois, no segundo, terceiro, quinto, décimo, Ô, vai. Bruno, você falou de um cara, né? O cara que é muito importante dentro de uma empresa chamado CEO, é o cabeça, né? É o quem fundou a empresa, né? A minha pergunta agora eu vou sair um pouco da parte de processo e vou perguntar da cabeça desse cara aí que você tem conhecimento de causa. Há momentos em que você vai lá e tenta fazer uma virada de chave, e o cara fala, não, assim não. Existe muito disso? E Olha, você vai tentando devagarzinho quebrar, lapidar a cabeça, vai moldando. Como que é a cabeça de um CEO hoje em dia, Bruno? olha, eu primeiro deixar bem claro assim, quando a gente fala de CEO, né, é uma sigla em inglês, parece que está muito distante, mas não, qualquer é o dono da empresa. Então, é o dono da empresa mesmo, é aquele que precisa comandar a empresa e ele precisa ter uma boa gestão de indicadores, uma boa gestão de processos para ter uma boa gestão empresarial. Uhum. Geralmente, o meu maior trabalho é justamente em trabalhar o mindset, em trabalhar essa visão. Às vezes o gestor ele está muito no operacional e o problema de estar no operacional, do gestor, do dono da empresa, do CEO estar no operacional, é que se ele está no operacional, ninguém está no estratégico. Porque é a Uau! função dele estar no Se estratégico. ele está no operacional, ninguém está no estratégico. Gostei de ouvir isso. Exatamente. Então, se o CEO, que é a pessoa da empresa maior, que tem maior responsabilidade por pensar estrategicamente na empresa, e o que é pensar estrategicamente? É pensar o que tem que melhorar, e pensar o que tem que melhorar é melhorar em indicadores, e a gente melhora indicadores através de projetos de melhoria de processos. Então, o CEO, a maior profissão dele é uma profissão de melhorador de processos. Então, se ele não tem essa clareza, muitas vezes é a minha função. Eu não digo nem que é um desafio, assim, porque faz parte da minha função também formar melhoradores de processo. E o Uau! melhorador de processo mais importante de uma empresa é o CEO, porque ele está Às melhorando os vezes, indicadores. você sabe que eu já ouvi casos, eu presto serviço para diversas empresas, né? E eu já vi empresa onde tem, vou chamar o chão de fábrica, ou aonde a famosa rádio peão, né? Onde os peões estão. Os peões é que são os caras que fazem a gestão dos processos depois deles terem sido modelados, né? Mas eu já ouvi assim, ih, meu patrão não sabe de nada, faz desse jeito aí, porque o jeito que ele quer fazer não funciona.
Isso acontece, Bruno, ou é só a Rádio Peão mesmo que traz essa? Tem uma, tem uma Alguma brincadeira, premissa disso aí? eu não sei se você já viu as certificações ISO, e aí Sim. eu não quero aqui falar contra meus amigos da ISO, tá? É só uma brincadeira, que é, a gente vai na operação e a gente pede o procedimento. E aí o peão fala se é o procedimento para ISO ou para uso. São dois procedimentos diferentes. Uau! Então, o que ele quer dizer com isso? Quer dizer que, às vezes, a gente aplica uma gestão de processos muito elaborada e a gente mapeia os processos, faz todos os procedimentos, e fica alguma coisa tão robusta, tão robusta, tão robusta, que aquilo não fica dinâmico. Ou seja, preciso atualizar o processo. Putz, mas eu fiz um trabalhão para colocar ele aí, hein? Não vou atualizar agora, não. Só que quem está na operação tem a necessidade de melhorar o processo. E como ele melhora? Muitas vezes do jeito que ele acha que é melhor. Então ele fala assim: vou fazer assim, desse jeitinho, que é um jeitinho melhor de fazer. O outro faz assim. De repente, todos os processos estão diferentes do procedimento. Podem até estar melhores, porque foi algo que foi atualizado, mas cada um está fazendo quase que do seu jeito, não é de uma forma padronizada. Então, o que, que acontece? Aquilo que foi montado anteriormente foi se perdendo. O que, que é o ideal aqui? É a gente ter uma gestão de processos muito bem estruturada, mas ao mesmo tempo que permita que esses processos sejam atualizados. E a gente só faz isso com uma rotina de gestão de processos. Não Onde pode engessar, é isso que você está dizendo, né? Não posso engessar, porque é, assim tem que ser assim para o resto da vida. Em algum momento pode ser que necessite alguma mudança. É isso que você está dizendo. sempre, sempre, sempre. A cultura que a gente precisa instalar nas empresas é a cultura de melhoria contínua. E quando a Melhoria gente. contínua. Gosto dessa palavra. Exato. E essa cultura não permite engessamento de processo. Então a gente precisa ter uma prática de se atualizar aqueles procedimentos regularmente, rotineiramente. E essa atualização é para quê que a gente atualiza? Para melhorar indicadores. Então a gente volta nos indicadores. Então a gente está controlando o indicador. E aí a gente sempre controla. E a gente sempre está melhorando algum indicador. Qual é o indicador que a gente vai focar para melhorar? O que tiver pior. Então, dentre 5 indicadores, aquele gestor escolhe um, melhora, atualiza o processo para ficar melhor frente àquele indicador, otimiza o processo frente àquele indicador. É E aí, modular, então, né? É modular o negócio. Primeiro vai naquele que está pior, corrige. a priorização é tudo. Essa eu acho que é uma boa frase. Priorização é tudo. A Porque, assim, priorização é tudo. nós A queremos. priorização é tudo. Vamos É decorar. A tudo. priorização. Gostei disso. É tudo. Por quê? A gente sempre deve melhorar tudo a todo momento. É um dever. Melhorar tudo. Melhorar, 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 melhorar. Eu vou melhorar tudo ao mesmo tempo? Não dá. A gente não tem pessoas para isso, a gente não tem recurso para isso e não consegue. Mas tudo precisa ser melhorado constantemente. Só que eu não vou conseguir melhorar tudo ao mesmo tempo. O que, que eu tenho que fazer então? Eu tenho que priorizar. O que, que eu vou melhorar agora? E aí eu priorizo isso através dos indicadores. Então, o Indicadores. indicador é a minha fonte de priorização. Através do indicador, eu vou entender qual que é o indicador que está pior e vou escolher, esse aqui está pior. Se esse está pior, esse daqui eu tenho que melhorar. Então, eu vou colocar uma meta para esse e vou iniciar um projeto de melhoria. Se eu tenho mais pessoas, mais recursos para fazer mais um projeto de melhoria, eu vou também pegar o segundo pior e eu inicio também outro projeto de melhoria. Importante é só que eles se conversem para que um não atrapalhe o outro e isso tal. Mas dá para melhorar mais de um. Então, assim, regra, melhoria contínua. Outra regra, priorize o que é mais importante. Tem os indicadores, vai priorizando. E e o que é importante? Fazer esse cascateamento de indicadores. Então, Muito o que bem. para um CEO ele está vendo lucratividade, para um gestor de operação,
ele está vendo, por exemplo, tempo de produção de um item. E aí, para ele, é importante ter o cascateamento e essa ligação. Por quê? Aquele gestor fala assim, qual é a prioridade do meu CEO? O CEO colocou uma meta de melhorar a lucratividade? Quais desses indicadores mais impactam em lucratividade? Ah, é o tempo de produção de um item. Se é o tempo de produção de um item, se eu melhorar esse indicador, eu melhoro o de lucratividade lá em cima. Então tá tudo, todos os indicadores, todas as metas precisam estar conectadas. E se está tudo conectado, Alinhadas. alinhadas e conectadas. Porque se está tudo conectado, aquele CEO ele não vai precisar fazer um trabalho operacional. Ah, se eu não fazer, ninguém faz. Se eu não. Putz, ouço muito isso. Ah, se eu não fizer, ninguém faz. Eu prefiro fazer do meu jeito. Meu jeito é o jeito que funciona. Por que não ensina a pessoa do jeito que funciona, então, caramba? E assim, às vezes é muito melhor a gente dar a meta, dar o que precisa ser feito e deixar o como melhorar aquele processo para que as pessoas que estão na operação decidam. Porque imagina, quem é mais capaz de falar como um processo tem que ser melhorado? Aquela pessoa que está executando o processo todos os dias ou um gestor que está vendo vários processos ao mesmo tempo? É a pessoa que está no mesmo, ele está todo dia lá. E eu vou te falar, Everson, a gente tem 3 formas de entender as causas nos processos. 3 formas. 3 Primeiro, formas de entender as causas de um processo. as causas. O que é um problema? As causas de problemas. O que é um problema? Você tem um processo que você tem a especificação, você tem os dados, você viu que está ruim e colocou uma meta. Tá ruim. Minha meta é aumentar, é melhorar isso aqui 20%. Qual que é o seu problema? É os 20%. Você criou um problema para você mesmo, porque agora você tem que resolver esse problema. O que é resolver o problema? Melhorar em 20%. Para resolver, eu tenho que saber as causas. Então, eu tenho 3 formas de achar as causas desse problema. Se eu falar de lucratividade, quero aumentar a lucratividade em 20%. Quais são as causas da não lucratividade? E aí eu tenho 3 formas de chegar nessas causas. Primeira forma, e é legal trabalhar as 3 ao mesmo tempo, tá? Ao Primeira mesmo forma, tempo. eu sempre vou investigar as 3 formas, porque agora é um trabalho de investigação, é um trabalho de detetive aqui. A gente vai investigar as causas. Uhum. Primeira forma de chegar nas causas do problema que a gente quer atuar: dados. Então, Dados. nós vamos olhar para os dados e vamos começar a entender, será que esses dados têm correlação com outros dados? Será que isso daqui tem correlação com isso? Será que tem alguma coisa que eu precisava medir para entender se existe correlação? E depois, depois a gente ainda vai analisar. A segunda forma é o processo. E a gente só consegue analisar o processo se a gente mapear o processo. Então, segunda forma, processo. E aí a gente vai mapear o processo e vai colocar algumas ferramentas de análise de desperdícios do Lean. Se o pessoal quiser procurar, são os 8 desperdícios do Lean. Então, Ferramentas para análise de desperdício. exato. Aí você falou que tem essa ferramenta, são 8 ferramentas, é isso? Eu estou Não, na anotando aqui, verdade, porque depois eu vou colocar, porque assim, Bruno, desculpa te interromper, mas essa live aqui, na verdade, não está sendo uma live, né? Nós estamos gravando esse bate-papo aqui, porque sexta pode hoje, você está assistindo, nós tivemos alguns compromissos, aí temos alguns compromissos, então ia ser inviável deixar às 18h18, mas que bom que você está aqui. Viu? Então, tem 8 ferramentas então para fazer análise dos processos, é isso? Para o mapeamento. aproveitando a pausa aí, curta o canal aqui embaixo, pessoal. Deixe comentários. Deixa comentários, dá aquele seu like, porque ainda temos muitas coisas para falar, viu? Muitas É coisas. E isso aí. depois vamos dar alguns spoilerzinhos aí também de outros canais. Aí. O Bruno tem um canal também. Vamos falar já do canal? Doutor Gestão 360, é isso, Doutor Bruno? Gestão 360, eu, o Paulo Alexandre, a gente faz lives aí toda semana, toda quinta-feira saem as nossas lives. Que E hora a que são gente. as lives, Bruno? Oi? Que horas que é a live?
Quinta-feira, a que horas? Às 20 horas. Quinta-feira, às 20 horas, Toda Doutor quinta às Gestão 20 horas. 360, é isso? Exatamente. Vamos deixar aqui o Fala. link aqui embaixo, Doutor Gestão 360. Boa. E a gente fala sobre gestão de processos, gestão financeira, gestão de pessoas e gestão de vendas. Então, a gente Uau! quer ajudar os empreendedores na gestão das suas empresas. Aqui no YouTube mesmo, né, Bruno? No YouTube mesmo. Eu vou deixar aqui o link Nós para temos o vocês. Aqui em Instagram algum lugar também. dessa tela aqui eu vou deixar o link para vocês nesse momento, pessoal. Vai ficar o link, canal Doutor Gestão 360, vai aprender de diversas coisas lá, inclusive como não falar coisas. Muito bem. Então, ô Bruno, você tinha falado do processo. Temos que mapear. E aí você falou Mapear. que tem ferramenta para depois, se alguém quiser procurar. São as 8 ferramentas? Não são 8 ferramentas, não são as 8 ferramentas. Tem algumas ferramentas, mas uma delas, que é a mais básica, é a análise dos 8 desperdícios dos processos. Então, o Lean... Análise dos 8 desperdícios. Exato. O Lean, ele mapeia, ele identifica 8 desperdícios, 8 categorias de desperdício nos processos, e a gente pode usar essa identificação para falar assim, ó, isso aqui que eu estou fazendo é um desperdício. Isso aqui também, isso aqui também, isso aqui também. E a partir disso a gente já sabe o que é um desperdício, e aí a gente tem que entender maneiras de se resolver esse desperdício. E o desperdício pode ser de tudo, não é só de material, pode ser do tempo que está levando para fazer, para executar aquilo. É desperdício, está perdendo tempo com isso, não faz dessa forma, faz dessa outra forma. E não precisa, ao invés de anotar tudo num papel e depois lançar na planilha, faz direto na planilha. É esse o desperdício. Exatamente. Tem vários tipos de desperdícios, e o desperdício pode ser de tudo. É tudo aquilo que não agrega valor ao processo. Tudo aquilo que o cliente não paga para ter. Por exemplo, você está numa hamburgueria. O chapeiro, ele sai lá do hambúrguer e vai até do outro lado da cozinha para pegar um alface. Putz. Então, E assim, deixou o hambúrguer fritando lá. E assim, esses passos que ele dá até o alface, o cliente paga por esse, ele quer pagar por esses passos? Não. Ele quer pagar para ele pôr o alface. Ah, então será que a gente não consegue colocar a bandeja de alface ali perto da chapa? Ah, consegue. E aí fica mais fácil. Ele mantém os pés em um local só, ele movimenta as mãos, fica tudo mais rápido. Evitou um desperdício, que é o quê? É o desperdício de movimentação daquele chapeiro. Então, tem vários tipos de desperdício. Então, mapeia o processo, aí a partir do mapa do processo, aplica a análise de desperdício. Você vai identificar os 8 desperdícios que podem existir no seu processo. E nós temos a terceira forma de investigação. Então, nós falamos de uma que é os dados, 2 do processo, e a terceira. A terceira é a mais poderosa. As pessoas. Poderosa, eu gosto dessa palavra, poderoso. É a forma mais poderosa de descobrir problemas. Pessoas. Pessoas. As pessoas que estão todos os dias no seu processo. É a operação. E aqui a palavra da lei é respeito pelas pessoas. Pô, Everson, mas aí você vai me falar, pô, Bruno, eu respeito as pessoas. Eu não xingo ninguém, eu não bato em ninguém quando a pessoa passa, eu não boto o meu pé para ela cair. Então é respeito, certo? Não é desse respeito que a gente está falando. Não é desse Esse respeito. é o mínimo. Esse é o mínimo. Se não tiver esse, não adianta nada. Eu chamaria isso de educação, viu, Bruno? Educação. Esse é o mínimo. O respeito pelas pessoas que a gente fala aqui é o respeito pela inteligência das pessoas. Uau! Então, quanto nós respeitamos a inteligência das pessoas? E o que é respeitar a inteligência das pessoas? É ouvir as pessoas. É colocar ferramentas de brainstorming em que você vai chamar as pessoas, não vai julgar. Às vezes as pessoas vão falar coisas muito erradas. Não tem problema, não é o momento de julgar. O momento é da quantidade, não da qualidade. Ouve, não é aula de português, né? Não é. Ouve as pessoas, eles vão falar um monte de problemas. E às vezes, um daqueles problemas pode ser aquilo que está
causando todo o mal na empresa, todo o decréscimo de lucratividade. Então, ouvir as pessoas é a forma mais rápida, mais efetiva de resolver problemas. Uau! Muitas vezes, e eu vou te falar, as respostas já existem. Já Caramba! existem. É só perguntar para a pessoa. É só elas estão enterradas na cabeça das pessoas. E muitas pessoas, elas sabem qual é o problema. Elas sabem que há um problema. Elas têm até a solução para aquele problema, só que elas decidem não falar nada. Sabe por quê? Por quê, Bruno? Falta de respeito com as pessoas. Elas falam e vem alguém e fala: não é, você não está aqui para pensar, você está aqui para Isso aí fazer. não tem nada a ver. Isso aí não tem Nada nada a a ver. Vai lá para o ver, seu lugar, vai lá para sua cadeira, fica na senta lá. sua. Então, assim, como que essa pessoa vai ficar encorajada em falar? Às vezes a pessoa sabe qual que é, mas ela fala assim: pô, e se eu tiver errado, hein? Aí eu vou tomar uma que é melhor ficar quietinho aqui. Quem fala demais aqui cara, E aí não morre está aquela muito bem. ideia, né? Ô, Bruno, às vezes a pessoa morre por conta de falta de falar, não morre? Assim, não a pessoa em si, mas, sei lá, falta coragem, às vezes, para chegar, abrir a boca, falar. Mas aí também vem a segunda coisa, né? Baseado nisso que eu estou trazendo, né? Que eu estou especificando aqui. Ô, Bruno, existe certa resistência do dono da empresa. Eu vejo aí grandes empresários até, vou citar um aqui, Geraldo Rufino, por exemplo. Cara, esse cara é espetacular, porque ele vai lá no chão de fábrica lá, ele quer ver, ele quer sentir, ele abraça o funcionário trata ele como se fosse um amigo, mais um ali, ele é um de nós, ele não é o dono da empresa apenas, ele é um de nós, e ele é o cara que faz a gestão. Cara, Geraldo Rufino, um abraço para você. Assisto várias lives aí e aprendo muito com eles. Né? Mas às vezes o peão, já que a gente tratou assim, né? Muitas vezes nós somos gestores, mas também somos peão. Somos peões Né? também. Então, não se ofenda você aí, funcionário, chão de fábrica, peão. Mas é peão mesmo, tá bom? E sem você, ó, dentro de um jogo de xadrez tem mais peão do que rei e rainha, presta atenção. Então vocês são maiorias, né? Nós somos maiorias. Agora, muito peão às vezes deixa de falar o que ele pensa para o patrão porque ele acha que, não, vou ser execrado como já fui uma vez. Ô, Bruno, tem que falar, né, Bruno? Tem que falar, mas eu acredito que essa responsabilidade primária, ela é do patrão. De Ela buscar é, o cara para falar, de dar abertura, né? exato. Ele tem que criar um ambiente, e eu acho que essa é uma das profissões dos gestores. Criar um Criar um ambiente. ambiente em que as pessoas estejam seguras ao falar. Elas possam expressar aquilo que elas sabem. Criar um ambiente de respeito às pessoas. Se o gestor ele tem essa capacidade de criar um ambiente, ele é um bom gestor. Ele tem que Uau! ter essa capacidade de criar esse ambiente em que as pessoas podem dar soluções para problemas, falar que um problema está acontecendo. E se o gestor ele não fizer isso, ele perde a arma mais poderosa que ele tem contra problemas, que são as pessoas, são as respostas que já estão ali, que estão As na cabeça respostas das já pessoas. existem, cara. As respostas já existem. Eu tenho uma frase que é assim: pessoas precisam de pessoas. Exato. Todo o processo é feito de pessoas para pessoas, né? Então, tudo é pessoa, né? Se não tiver engajamento de um com o outro. Ô, Bruno, me fala aí, dá uma dica aí, uma estratégia para o patrão, para o CEO, para o dono da empresa. Não, eu sou dono. O que você é aqui? Eu sou dono. Já vimos daí falar isso. E tá tudo bem, né? Qual a estratégia aí que você fala assim, pô, sei lá, um café da manhã com todo mundo junto, reunido, um almoço, sei lá, um churrasquinho lá no quintal da empresa, lá no quintal da firma, né? O que você sugere aí? Dá uma sugestão para que o patrão aí, o gestor que está ouvindo a gente, consiga gerar essa abertura. Como? Olha, muito boa pergunta também. Eu sempre
eu costumo, né, sugerir. Primeiro, a gente vai trabalhar aqui com rotina. Rotinas. Rotina. Então, assim, a gente não vai conseguir criar um ambiente, mudar a cultura, trabalhar na cabeça das pessoas fazendo uma reunião e no outro dia tá tudo, todo mundo. Não é assim. Então, Aham. nós vamos trabalhar com rotinas. E eu costumo sugerir 3 reuniões rotineiras. Uma reunião diária, e essa reunião deve ter de 5 a 10 minutos no máximo. Uma reunião semanal, e essa reunião semanal é para o brainstorming. Eu vou explicar cada uma das 3. E uma reunião mensal. E aí essa reunião mensal é de fechamento do mês. Então vamos lá, na primeira, diária. Essa primeira é para o gestor falar sobre a operação. Ela é 5 a 10 minutos no máximo. Façam com as pessoas em pé, para que as pessoas não tenham muita paciência para ficar lá mesmo. É 5 minutos, 5, 10 minutos. O que é para ser falado lá? Segurança. É para ser falado dos problemas que acontecem. Às vezes tem problema acontecendo todo dia ali, que é só a pessoa se atentar para aquilo e tem uma regra e tal. Então fala lá, olha, pessoal, se atentem pela segurança, passem, tem uma faixa aqui para passar, passem na faixa. Ó, tem que, depois que pegar as facas, guardem as facas no local adequado. Usem a ferramenta adequada para fazer tal coisa. Então, é só falar que é só olhar para a produção, a operação, e entender se todo mundo está entendendo as regras do jogo. É repassar as regras do jogo em 5, 10 minutos, só as mais importantes. Entender Simples. se teve. Simples. É entender se teve um problema. Ontem teve aquele problema. Como que a gente vai evitar hoje? Entender, até para você dar a oportunidade de ouvir as pessoas. Às vezes alguém naquela reunião levanta a mão, máquina tal lá vai quebrar, hein? Se continuar assim, vai quebrar. Olha o momento dessa reunião. Então, essa reunião é para isso. É um momento de você falar rápido, estabelecer para as pessoas que vocês estão conectados. Então, é 5, 10 minutos, falar da operação, estabelecer conexão. Se alguém quiser falar algo muito objetivo, um problema grave, algo que tem que resolver agora, é o momento de falar também. Então, diariamente, pessoal, 5 a 10 minutos. Ninguém vai perder, a empresa não vai morrer por causa de 5 a 10 minutos por dia. Deixa eu fazer um parênteses aqui, Bruno. Eu falei aquela hora, alguns minutos atrás, aí, de que o peão, o funcionário, ele às vezes tem medo, tem vergonha de falar, né? Ele não sente uma abertura de falar com o patrão. Existe também ao contrário disso, né? Onde o patrão fala, não, nem adianta falar mais, já falei tantas vezes, né? É outra mentalidade. Aí é o mindset que tem que mudar também, né? Porque, poxa, se o patrão mostra aí a abertura, se senta para chamar, sem apontar defeito ou um erro, saber apontar, né? Fazer o apontamento de forma correta. Mas tem muito desse patrão também que fala, não vou falar, não, nem adianta mais. E aí aquilo lá vai só piorando, né? Assim, eu tenho enfrentado alguns problemas nesse sentido, de clientes também, e é a gente se perguntar primeiro. Eu já falei muitas vezes e não funciona. Então, assim, a gente está na mesma ação, na mesma atitude várias vezes, que é falar. E não funcionou. Não vai funcionar mesmo. Mas a gente já tentou. O falar não é resposta para aquele determinado problema. O falar não é resposta. A gente tentou. Eu falei, quer dizer, teve um problema. Qual solução? Falar. Aí eu falei. Deu resposta? Deu resultado? Não. Não. Eu vou continuar falando? Então tem gente que está falando por um ano, está perdendo saúde, está perdendo paciência, está perdendo funcionário, o cara enche Mas o às saco. vezes é o formato também, né? É buscar falar de uma forma diferente, né? Porque às vezes o cara é crítico, é chato, sei lá eu. É Bom, chato e fica chato. tem as duas partes, né? Um que fala e o outro que ouve. Meu pai falava uma coisa, Bruno, a gente tem duas orelhas, é para ouvir mais do que falar, porque senão tinha duas bocas, né? E temos dois olhos para observar mais. Então, assim, quando alguém estiver falando, você escuta, observa.
né? Então, às vezes, é o olhar do observador aí que tá embaçado, né? Mas assim, tem um problema. Falar não adiantou. Muda a solução. Então a solução não é mais falar, ou muda o jeito de falar. Adiantou? Sim. Ah, então beleza. Era o jeito de falar o problema. Uhum. Mudou. Não adiantou? Cara, qual que é a causa desse problema? Às Qual é a vezes é causa? falta de ferramenta, às vezes é falta de treinamento, às vezes é falta de acompanhamento. Tem, pode ter várias causas aí o problema e a gente está focando numa causa só que é falar. Então, eu acho que a primeira sugestão que eu dou para um empreendedor que esteja, ou para um gestor que esteja nessa situação de eu estou falando, 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 falando e não está dando certo. Entenda a causa e veja se a solução é falar mesmo. A solução pode ser outra. E às vezes falar não está adiantando nada porque essa não é uma solução. E a gente não analisou a causa. Abre o olho, foca, perceba, são os detalhes, né? Sabe que uma frase que eu. Faz já um tempo que eu não falo, Bruno, mas eu durante muito tempo, o tempo que eu tive principalmente funcionários em laboratório, cuidando de computadores, de clientes, eu sempre dizia assim: gigantes não tropeçam em montanhas. O que significa isso? Que é aquele pedregulho que vai fazer o gigante escorregar, não é uma montanha, então não é o problemão, é o detalhe, é ali, é o minucioso, é onde tem que ser afinado, presta atenção, foco, né? Então vale para tudo, né? É detalhe, né? Tudo são detalhes, né? Coisas bem específicas, miúda, saber falar, conversar, chamar para perto. Porque às vezes você fala assim de longe, pô, o cara não gosta, fala devagar, fala com mansidão. A palavra aí, como você mesmo disse, respeito, né? Coloque o respeito, como que você gostaria de ouvir também. Muito bom isso, hein? Então, a reunião diária, 5 a 10 minutos no máximo. Boa. Muito bem. Reunião diária, ela vai servir para você captar a atenção das pessoas, falar dos principais problemas que não devem ocorrer, falar da segurança, falar da saúde das pessoas, para que eles se atentem às coisas que tem que se atentar. Você vai falar isso todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Falar de problemas que podem ocorrer, falar de problemas que aconteceram ontem e a gente não pode deixar acontecer hoje. E aí, 5 a 10 minutos. Depois nós vamos para a reunião semanal. Reunião semanal é a reunião de melhoria. E a reunião diária é todo dia, né? Exato. Reunião diária é todo dia, Bruno? Todo dia. O melhor momento Todo dessa dia reunião é útil. no começo do dia, né? Logo que vai Sim, iniciar o dia. sim, sim. A gente pode até chamar de abertura de turno. Abertura de turno. Chegou o turno, faz a reunião, saiu o turno, vai chegar outro turno, abre o turno com a outra reunião. E a reunião semanal, Bruno? Semanal. Essa é a reunião de melhoria. Essa é a reunião em que a gente vai fazer brainstorm e a gente vai entender os problemas que aconteceram na semana e a gente vai responder a esses problemas. Everson, quantas empresas têm problemas acontecendo todos os dias e ninguém responde a esses problemas? Sabe o que vai acontecer? O CEO vai ficar louco lá, pô, não sei aonde que meu dinheiro está sendo perdido. Cara, mas é um monte de probleminhas em todas as áreas acontecendo. E se todo mundo da empresa parasse de meia hora a uma hora por semana, cara, a pessoa trabalha 40 horas por semana, meia hora. Meia hora, tem empresas que uma hora por semana talvez seja, mas meia hora talvez dê para as pessoas pararem para refletirem sobre esses problemas. E aí, qual que é o foco dessa reunião? Lista de problemas, priorizar qual é o problema que a gente vai atacar primeiro, entender a causa desse problema e gerar um plano de ação, gerar uma ação. Quem vai fazer? Como que a gente vai fazer? Tem que ter investimento? Não tem que ter, é só uma melhoria de processos, melhorar a forma que a gente faz, organizar, não deixar as coisas bagunçarem e gerar um problema. Se antever a esse problema, será que a gente consegue se antever a ele? Será que a gente consegue colocar uma forma de detecção antes da gente
conseguir detectar que ele aconteça antes dele acontecer. Então, esse é o objetivo. Reunião semanal, meia hora, Vamos até uma hora. resolver. Vamos resolver. A empresa, ela precisa criar uma cultura de enfrentamento de problemas. Se as pessoas... Imagina, Everson, se todas as pessoas da empresa elas estão comprometidas a eliminar qualquer tipo de desperdício, a responder qualquer tipo de problemas, sem ficar apagando incêndio todos os dias, ou ele vai conseguir ir para o estratégico? Vai ser totalmente natural, né? Eu penso que se todo mundo, todo corpo, né? Sabe como eu penso uma empresa, Bruno? Eu penso como se fosse um corpo. Tem o Sim, cérebro, tem os olhos, tem a orelha, tem o nariz, tem a boca, tem as pernas, tem os braços, tem as mãos, tem os dedos. Então, quer dizer, se eu perder um dedo, se eu perder uma mão, vai faltar, eu vou fazer com alguma dificuldade. Então, quer dizer, se sim, está todo mundo integrado de forma a. Você usou aí a palavra comprometido a fazer, cara, vai ser bom para todo mundo. exato. E Né? Vai ser esse bom é o para todo objetivo. mundo. É necessário ter uma cultura para isso, né, Bruno? Exato. E é assim que a gente cria cultura. Reunião diária, reunião semanal, reunião diária, pegar a atenção das pessoas, fazer essa ligação. Reunião semanal, mostrar às pessoas que eles são livres para falar aquilo que eles têm para falar. Listar os problemas. A gente vai sair dessa reunião com problemas, causas, soluções. Solução tem que ter pessoa que vai solucionar, como ela vai solucionar, o que ela vai solucionar, onde ela vai solucionar, quando ela vai solucionar, quanto que custa essa solução. Então, tem que ter um planejamento. E assim, não adianta só chegar para a pessoa e falar assim, ó, te elegi aqui para solucionar isso. Você é o eleito. E deixar ela para lá. Tipo, ela vai ter as coisas da operação para fazer que vão ser mais importantes. Tem que Então dar precisa ter ferramenta, um né, Bruno? acompanhamento, precisa ter cobrança, precisa estar junto. É a função, é a profissão do gestor, é estar junto e fazer com que coisas estratégicas aconteçam. Você falou essa reunião 30 minutos. Que dia que você acredita ser o melhor dia? Ah, muda muito de empresa para empresa. Tem empresa, e isso daí é muito livre. A empresa vai falar, ó, toda quarta tarde, toda quinta de manhã. O Mais importante final à tarde ou de manhã também? Sei lá, o que é melhor? Qual o momento que as pessoas estão mais abertas? Você que está acostumado aí não, a. não tem muito esse Não momento, é tem. mais a cultura da empresa mesmo. Depende da empresa. É começar a fazer. A hora que começa a fazer, aí viu que deu, se não ajusta, e aí vê o melhor tempo, o melhor horário e meio que define aquilo, Bruno. É isso? Como a gente já está criando, essa é a reunião de respeito às pessoas, por Aham. que não deixar com que as pessoas decidam? Ah, que Deixa eles legal. decidirem. Eles são as melhores pessoas para decidir esse horário. Uau! Então, quer dizer, meio que delega, né, Bruno? Deixa Deixa fazer, eles né? decidirem. Deixa com eles. Eles vão falar, pô, ó, vamos votar aqui e tal. Deixa eles decidirem. O importante é a gente ter esse tempo de para, reflete. Bruno, ó, se eu parar 30 minutos, minha operação quebra. Não para todo mundo os 30 minutos. Para uma parte 30 minutos, aí depois outra parte 30 minutos. O importante é que as pessoas tenham um momento de pensar em melhoria e que, principalmente, a gente coloque na cabeça das pessoas que, se eles pensarem em alguma melhoria, não vai ficar vão aquilo. Não vai ficar em vão. Eles vão conseguir pensar e implantar aquilo que eles pensam. Ou Ô, seja, Bruno, o que eles pensam é importante. essa coisa que você falou aí, deixar as pessoas pensarem, né? Eu também já vi na Rádio Peão aquela coisa assim. Ah, eu não vou falar isso daí, não, mano. Tipo assim, né? Vamos falar igual a Rádio Peão. Ah, mano, nem vou falar isso daí, mano. Vai só beneficiar o patrão. É triste ouvir isso, né? Mas a gente sabe que tem. E eu Ótimo. penso, é interessante que o benefício seja mútuo, né? Ainda que beneficie o patrão, pessoal, se será um benefício para você mesmo, para a qualidade do seu trabalho, juntar as ferramentas,
O patrão compra outra, deixa aí. Poxa, né? Então, assim, cada vez que a empresa tiver que gastar mais em uma ferramenta que você não teve o cuidado de cuidar, vai ser prejudicado quem? Você em primeiro lugar, porque você vai passar a não ter mais aquela ferramenta. Segundo lugar, o patrão, que o patrão vai ter que comprar outra, vai ter que tirar do caixa lá para comprar. Então, a mentalidade, né, Bruno? É o mindset, é mudar, é fazer assim, como nós podemos fazer, né, um pelo outro. Você está aí porque o patrão precisa, e o patrão está lá porque você precisa. Né? Senão, como é que seria? Né? Então, Ô, pessoas Everson, precisam de pessoas. e a resposta para essa pergunta está no próximo slide. Tá no próximo slide? Porque assim, a gente falou de 3 reuniões. Aí a gente falou Falta a da reunião primeira. mensal ainda. Opa, a gente falou da primeira diária. E qual que é o objetivo da diária? Pegar a atenção das pessoas. Atenção das pessoas. A gente falou da semanal, a melhoria, responder a melhoria, Boa. responder a problemas. E agora a gente vai para reunião mensal. Para que serve essa reunião Para mensal? que serve a reunião mensal, Bruno? Ela é uma reunião de fechamento do mês. Ela serve Reunião de para o fechamento. engajamento das pessoas. Que é exatamente o que você acabou de falar. O que é engajamento? É o comprometimento das pessoas com o sucesso da empresa. Uau! O que eu quero deixar muito claro aqui dessa conversa toda que a gente tem é que 100% dos problemas da empresa, a culpa é do dono da empresa, a culpa é do CEO. Isso daí 100% é dos muito difícil. problemas. 100%, tudo. E os méritos também, tá? Mas vamos falar só de problema agora. A culpa de tudo na empresa é do dono da empresa. A culpa de tudo. Tudo, tudo. Ah, mas é externo, é o. Ah, beleza, não se atever a problemas macroeconômicos, a culpa é do gestor. Então, é o gestor que precisa gerar um ambiente que dê a ele que entregue a ele soluções. Então, essas 3 reuniões que eu coloquei, não adianta alguém da operação falar assim, vamos fazer essas 3 reuniões, é legal. Aí o gestor vai falar, não, para mim não tem interesse não. Não vai fazer. Agora, se o dono da empresa falar, toda a área terá essas 3 reuniões rotineiras. O que vai acontecer? Vai ter. Então, quem tem que dizer que tem reuniões é o dono. Então, para que serve a terceira reunião? A reunião mensal é a reunião do engajamento. É ali que a gente vai aumentar o comprometimento das pessoas com a empresa. É ali que a gente vai engajar as pessoas na empresa. Tem alguns motivos de engajamento, e aí é uma outra disciplina, aumentar o engajamento dos funcionários é uma outra disciplina, mas olhando aqui para essas reuniões, essa terceira reunião, a reunião mensal, como que ela entrega engajamento? É a reunião de você olhar para as pessoas e comemorar com elas o resultado do mês. É você falar, é até legal para aumentar esse comprometimento, até se a empresa tiver essa cultura de dar um bônus todo final de ano para os funcionários, e essa reunião mensal vai fazer com que os funcionários olhem e eles estão olhando para o bônus dele no final do ano. Ele está olhando, todo mês é isso. Pô, e o dono da empresa vai falar, esse mês não foi tão legal, olha aqui. E eles vão falar assim, nossa, se continuar assim, nosso bônus no final do mês não vai ser legal. Então a gente tem que trabalhar de outra forma, a gente tem que falar mais de problemas na reunião semanal, a gente tem que se atentar mais na operação, e se tiver algum problema dando, a gente tem que falar na reunião diária. Então, a reunião mensal é a reunião do engajamento, é a reunião de celebrar. Foi muito bem, vamos celebrar aqui. Aí sim pode ser num churrasco. Aí Esse pode mês ser não num vai churrasco. ter churrasco, meu. Pisaram na bola, Pode fizeram ser. aquele serviço lá, desperdiçou demais de material. Aquela lata lá que era para ter entrado na máquina, vocês jogaram fora. Olha, esse mês aqui, então, o gráfico foi para baixo.
E se for para baixo, a gente não vai ter picanha hoje. Então, É assim, uma ó, forma de motivar, né, Bruno? e é isso Motivação. que a gente quer. A gente quer, até a palavra é engajamento. O que que a gente quer construir nas pessoas? A gente quer construir nas pessoas o comprometimento com o sucesso da empresa. Se todo mundo for comprometido com o sucesso daquela empresa, a empresa vai andar mais fácil, vai andar mais rápido. Uau, que show isso, hein? O que queremos construir nas pessoas? Muito Engajamento. bom. Essa é a palavra da vez. Então, Muito, a gente falou, falou a gente, o assunto é processos, mas a gente falou muito de pessoas. Por sim. quê? É peça fundamental dos processos. Pessoas, Caramba. saber gerir pessoas muito bem é peça fundamental dos processos. É Os o primeiro processos, ponto, né? exato, porque quem otimiza processos são as pessoas. Então, o processo ele sempre precisa estar automatizado, mas a chave da otimização de processos estão nas pessoas. A chave da otimização dos processos estão nas pessoas. Vou tomar nota disso. Muito bom. A chave da otimização dos processos está nas pessoas. É bom, às vezes, até, sabe, pessoal, a gente repetir algumas frases que a gente vê aqui, ou algumas frases que você recebeu de um insight aí. Sei lá, às vezes está fazendo alguma coisa, pensou em alguma coisa, eu chamo isso de download. Nossa, meu, como é que eu pensei nisso? Do nada você pensou nisso? Eu sempre digo que é do alto que vem a informação, sabe, Bruno? Às vezes a gente fala, nossa, mas do nada a gente pensou isso. Não, não existe do nada, cara. Deus não joga dados. Né? Deus não joga dados, não tem acaso. Ah, foi por acaso. Cara, foi algum insight, alguma coisa que te viu aí, que o seu inconsciente, que tem esse poder de pensar com a mente superior aí, veio aquilo lá. Então, pensa quando tiver esses insights aí, refaz a frase para você mesmo, porque você está mudando o seu processo interno de pensar e administrar diversos tipos de informações. Estou errado ou estou certo em falar disso, Bruno? Tá certo? Quem sou Pois eu é. para dizer é contra? Pois é. Você sabe que aqui o Sexta Pode a gente pode falar de tudo, né? Então, qual seria o próximo passo aí, Bruno? Reuniões, pessoas, falamos demais as pessoas, tipos de processo. Eu fiz uma anotação. Bom, então a gente já entendeu. Recursos humanos pode ter, setor de compra, setor de vendas, o Todo. comercial, setor jurídico, setor de tecnologia. Eu quero trazer, Bruno, assim. Vou falar de um ponto mais forte a respeito de vendas, porque toda empresa precisa fazer o quê? Precisa vender. Se não vende, não tem lucro. Se não tem lucro, não tem empresa, né? E aí eu falo, Bruno, algum processo específico para o pessoal, time de vendas que esteja assistindo esse vídeo aqui, essa nossa live? Existe scripts também são processos. É importante modelar bem um script para ter vendas todos os dias, para bater meta. Enfim, o que você fala a respeito? Olha, é muito bom também ter o modelo do processo de vendas. Então, aonde eu começaria para entender o processo de vendas? Nos indicadores. O Indicador. indicador é o início de tudo. Então, o que a gente quer melhorar? A gente quer melhorar o número de vendas ou a gente quer melhorar o faturamento das vendas? É muito diferente esses dois indicadores. Qual que é o foco aqui? Ah, É a quantidade ou é a qualidade? E assim, qual que é o melhor? Qual que é o primeiro que eu tenho que melhorar? O que tiver pior. Eu vou entender, vou pegar os dois indicadores, vou entender qual desses dois está pior ou está abaixo de uma especificação delimitada. E aí eu vou falar, não, ó, esse daqui é o que eu tenho que focar para melhorar. Se eu tenho que focar para melhorar, vamos colocar na quantidade. Isso vale tanto para quantidade quanto para qualidade. Mas aonde está o processo de vendas? O processo de vendas está no funil de vendas. funil de Que é vendas. o quê? Tem uma parte de prospecção, é onde as pessoas, a gente vai entrar, tem uma parte de agendamento de reuniões e tem a parte de fechamento. Isso aqui eu estou fazendo um funil super simples aqui. Uhum. Como, qual, e, e disso, cada etapa desse funil, a gente pode colocar indicadores. Então, qual que é o indicador da prospecção?
quantos leads eu tenho por mês. Vamos dizer que é 1.000 leads. Desses 1.000 leads que minha equipe de vendas faz a prospecção, quantos deles convertem para reunião? 100. Então, eu tenho uma conversão para reunião de 10%. 10%. Isso tá bom ou tá ruim? Eu tenho que ter a especificação para saber. Se desses 100 eu tenho um fechamento de 1, eu tenho uma conversão de 1% das reuniões. 1% de reunião, tá bom ou tá ruim? Tenho que ter eu tenho que ter minha especificação para saber. Então, a primeira coisa é aonde eu tenho que melhorar. Será que eu tenho que melhorar na captação de leads, no agendamento de reuniões ou no fechamento? Eu tenho que saber qual desses processos que eu vou melhorar. Vamos dizer que seja o de fechamento. Olha, cara, a cada 100 eu tenho 1% só de conversão do fechamento. Putz, será que a minha galera de closer, porque tem o hunter, né, que busca, a galera tem o closer, que fecha, é o cara do fechamento. Será que meus closers não estão bem treinados? Não sei. Vou chamar eles e vou começar a perguntar. E aí, pessoal, 1%, qual a causa? Pô, não sei, talvez a causa seja que a gente tenha 50 produtos e aí a gente não consegue ser especialista nos 50. Tem que ser mais específico, né? Foca em um produto e vai que vai naquele lá, né? No outro mês talvez foca no outro, e aí Então, fazer uma métrica de produtos, o que sai mais, seria mais ou menos isso? então você já chegou numa causa e você deu a solução. Pode ser. Será que se a solução for essa, se a causa for essa, pô, tem 50 produtos. E ninguém aqui, todo mundo estuda os 50. Nós temos 50 produtos e 50 vendedores. Todo mundo, 100% dos vendedores estudam os 50 produtos. Pô, então, tá todo mundo genérico. E se a gente dividisse 50, cada um estuda um e fica cada um especialista em um produto? Será que vai dar certo? Vamos testar. Talvez seja. Se a gente tem certeza da causa, e para a gente ter certeza da causa, a gente vai se perguntando por quê. A gente usa os dados para se balizar. Tem todo um trâmite aí, mas a primeiro momento, qual que é a causa? É essa? Pô, é essa. Vamos responder as causas. Muito importante. Método de solução de problemas. Problema, causa e solução. A gente sempre passa pela causa antes de falar de uma solução. É muito comum ter um problema e a gente responder com a solução rápida, sem olhar para a causa. É muito comum. Então, qualquer processo, qualquer problema que vai resolver, o que a gente vai fazer primeiro? Nessa hierarquia, problema, causa e solução. Exato. Como que descobre as causas? 3 formas: dados, processo e pessoas. Descobriu a causa. Achou a causa? Tem certeza que essa é a causa? É a causa raiz mesmo? Aí eu vou colocar uma solução. Então, respondendo a sua pergunta, um processo de vendas. Aonde que está ruim? O que a gente quer melhorar do processo de vendas? Quantidade, qualidade? Quantidade. Aonde que está ruim a quantidade? É no fechamento? É na prospecção? É na conversão para reunião? Onde que está ruim? É na reunião? Então, vamos atuar nisso daí. Caramba! Será que é o script? O problema é o script? Será que a causa é o script? Será que é a forma que estão falando, né? Pode ser um monte. Aquela coisa lá, às vezes a pessoa acorda mal todos os dias porque está dormindo pouco. Aí, qual é a causa, né? Qual é a causa? O problema é falta de venda. Qual é a causa? Qual é a solução? Poxa. Não cabe aí. Essa pergunta é mais para a gente entender como que é o exercício da gestão de processos em qualquer processo. É muita coisa, né? Às vezes a gente acha que processo é uma coisa bem sutil, mas é muito mais profundo, né? Eu mesmo estou aprendendo um monte de coisa aqui com você, viu, Bruno? Tem monte de muito coisa. mais ferramentas aí para a gente colocar. Caramba, o que você colocaria mais aí? Fala aí mais uma coisa que você pontua ser assim imprescindível, tipo assim, não pode faltar isso. Olha, sempre que a gente... Então, assim, a gente falou das causas. Sempre tenha certeza se aquilo é uma causa mesmo. Sempre tenha certeza.
toda vez que a gente vai responder a um problema com uma solução em algo que não é uma causa, a gente desperdiça o nosso tempo, desperdiça dinheiro. Então, toda vez que a gente vai colocar uma solução, tenha certeza que aquela solução será efetiva e vai resolver o problema. Ter certeza, essa é a palavra da lei. Tenha certeza antes de fazer. Eu acho que até o pense antes de fazer. Pense antes. Vai propor solução? Faça uma análise de riscos. Como que Será que faz uma essas. análise de riscos, Bruno? Existe algum método para fazer uma análise de risco? Ou é simplesmente estudando, vendo, entendendo mesmo? Ou tem assim um passo a passo? Tem um método. Primeiro, o conceito de risco. E aí a gente consegue conceituar risco de formas diferentes e usando ferramentas diferentes para isso. O conceito generalista de risco é o impacto, probabilidade versus impacto. Probabilidade vezes impacto. Vou dar um exemplo. Se você tem uma inadimplência na sua empresa de 1%, o que isso significa? Que de todo o seu faturamento, você tem um risco de 1%, de não receber 1%. Ou seja, se esse 1% ele vai impactar no seu custo fixo, você precisa provisionar esse dinheiro para que quando esse risco acontecer, você tenha ele provisionado e o seu caixa possa cobrir o risco. Então, risco é muito importante que a empresa faça isso, faça uma análise de risco geral, para que ela consiga provisionar. Já para as ações de melhoria de processos, é você entender se aquela ação, para aquela ação, quais são os riscos que ela pode ter? Ela pode ter o risco de impactar na área X. E o impacto dela, qual que é a probabilidade dela impactar? Cara, é uma probabilidade alta, baixa ou média. E qual que é o impacto? Olha, se acontecer o risco, o impacto é baixo, alto ou médio. Então, precisa ser feito isso e precisa ser feita uma priorização. A gente viu que é esse risco, então a gente vai tomar uma decisão. E a decisão pode ser eliminar, que aí é ter uma solução de eliminação do risco. Pode ser mitigar, que aí a gente vai tratar ou a probabilidade ou o impacto. Se acontecer, trata o impacto. Então, qual é a forma de mitigação do risco? Uau! Tem a aceitação. Às vezes o risco é muito baixo e a gente aceita. Mas a gente pensou nele. Isso é importante. Para ser bem pensar. mais específico, para ser muito mais específicos, assim, a gente está falando de ferramenta, né, de gestão de riscos. Uma ferramenta muito boa é o FMEA. FMEA. É a análise de modos de falha e seus efeitos. Basicamente, nessa análise, nós vamos olhar para um risco. O FMEA, ele foi desenvolvido pela NASA, sabia? Ele Uau, é mesmo? Sabe por quê? Porque, assim, um foguete, ele custa 200 bilhões para ser lançado. Caramba! Ou seja, ele explodiu, é muito caro. Então, o que a NASA pensou? Ela pensou assim, o que a gente tem, quais são os riscos que nunca aconteceram, mas podem vir a acontecer? A gente tem que pensar de uma vez, porque se acontecer, a gente perde 200 bilhões. Então, a NASA desenvolveu essa ferramenta para prever riscos. E o FMEA, ele vai trabalhar com 3 parâmetros de análise de risco. Ele vai trabalhar com a frequência, a ocorrência. Então, é muito frequente ou não? Que é a probabilidade de ocorrência. Ele vai trabalhar com o impacto, a severidade, mas ele vai trabalhar com outra questão diferente da análise de risco que eu falei anteriormente. Ele vai trabalhar com a detecção. Nossa, então, que é a mitigação. É que, assim, se esse risco for acontecer, se acontecer, eu consigo detectar antes ou eu só consigo detectar na hora que aconteceu? Será que eu tenho uma detecção? E eu posso atuar nesses 3 parâmetros de mitigação. Posso mitigar frequência, mitigar impacto e posso mitigar detecção. Eu posso ter formas de detectar antes que o risco aconteça. Então, o que a NASA faz com isso? Instala sensores. Se esse componente for estragar, tem um sensor que troca automaticamente no foguete antes que dê problema e exploda todo o foguete ou perca 200 bilhões.
Então, o FME é uma ferramenta de priorização muito poderosa. Ferramenta de priorização. Isso a gente encontra aí na internet? Existe? Encontra. É um software ou É é uma apenas Não, é uma planilha Excel. uma planilha de Excel? Você pode fazer num quadro na parede, num papel de pão. Isso tudo é ferramenta conceitual. Uau! Então, quer dizer, pessoal que está assistindo aí, ó, se eu der uma pesquisa aí, FME aí, ó, FMEA, Isso. FMEA, você vai encontrar essa ferramenta, viu? Eu vou deixar aí algum link aqui por baixo também, a gente ajuda vocês, tá bom? É muito bom. O que mais que você gostaria de pontuar aí, Bruno? Tem muita coisa. Ô, Bruno, a gente tem que fazer uma série de lives para a gente falar de tudo isso, hein? Eu É pensei que verdade. ia ser uma coisa bem rápida, assim, mas, cara, eu estou indo cada vez mais fundo. É um deep learning aqui, Ó, deep process. posso dizer que para finalizar, para não ficar muito grande, eu vou finalizar. E tem um último ponto. Então, assim, ó, primeiro ponto, indicador. Entendi problemas. Segundo ponto, análise das onde estão as causas. Então, é uma medição que eu vou fazer para analisar onde estão as causas. Terceiro ponto, tenho certeza das causas? Tem que ter certeza. Quarto ponto, colocar a solução. Cara, eu fiz 3 coisas antes de falar de solução. É importante falar da solução só no quarto ponto. E aí, antes de fazer a solução, eu já sei quais soluções que eu quero fazer. Mas antes de fazer, será que tem uma análise de risco? Então, análise de risco. Pera aí, mas a Fiz a solução. solução é o terceiro ponto, não? É o quarto, é o terceiro ponto. Não, peraí. Indicadores, a análise das Indicador, causas, ter certeza causa, das causas. certeza é o terceiro, solução é o quarto ponto. Ah, muito bem. Ter Dentro certeza é da o terceiro solução, ponto. isso. Aí, antes de fazer a solução, a gente vai fazer uma análise de risco. Fez a análise de risco, aí a gente faz a solução. Tenho certeza que essa solução deu certo? Deu resultado? Eu tenho que ver se ela deu resultado. Porque se ela não deu resultado, eu tenho que fazer outras coisas. Eu tenho que. E aí eu tenho o quinto ponto. O quinto ponto é o seguinte: se deu resultado, ó, o meu processo, minha lucratividade, ela estava vindo aqui, eu fiz um monte de coisa, ela aumentou 20%. Olha que legal. Só que, Everson, se eu deixar isso para lá, o que vai acontecer? Cara, natural. Tem eu acho que é a segunda lei da termodinâmica, o universo ele tende para um estado de máxima entropia. O que é entropia? Desordem do sistema. Então, o seu processo também, ele vai tender para um estado de máxima entropia. Chegamos no resultado, deixamos aquilo para lá, não vamos controlar, cai. Então, o quinto ponto que eu quero falar aqui é o controle. É ter mecanismos de olhar para aquele indicador e saber, e olhar, ter uma rotina. Ele está na reunião mensal, que eu vou olhar, ó, o indicador, pessoal, ainda tá bom. Porque se eu ver que ele está caindo, ó, está caindo. Antes de chegar na linha base que eu determinei, na minha especificação, ó, está caindo. Vamos fazer alguma coisa para ele aumentar de novo. O que é? Vamos priorizar ele nas reuniões de melhoria. Então, o Melhoria quinto ponto contínua. é controle. Deu resultado, controle. Então, controle para que Pronto. continue dando resultado, né, Bruno? Continue dando resultado. E se tiver controle, a probabilidade de aumentar o resultado sempre vai tender a maior, né? Exato. Principalmente se colocar a pontuação da melhoria contínua. Eu gosto Exato. muito de melhoria contínua, viu, Bruno? Exato. Esse é o ponto. E aí a gente tem a cultura de melhoria contínua. E o que a gente faz? Faz tudo de novo. Está controlando, faz de novo. É um indicador. Quais são as causas? Coloca uma meta maior. Faz igual a Dilma. Chegou na meta, dobra a meta. Cara, e aí aumenta sempre, né? E a hora que chegar na meta, aumenta de novo. É Aumentou, isso. chegou de novo, aumenta de novo. E vai fazendo um empilhamento aí cada vez mais, né? E se algo Exato. deu errado, vê o que deu errado, corrige, muda a rota e volta para o objetivo. O que não pode perder é o objetivo do que está traçando, né, Bruno? Exatamente. É Se isso. perder o objetivo, perde o foco, né? Vai, vamos lá. Vou lá numa bica, numa cachoeira, quero pegar um pouco de água. Então, fiz aqui um processo. Vou lá na cachoeira, quero pegar um pouco de água para tomar.
Se eu abrir os dedos, a água vai escorrer. E aí eu perdi o foco do negócio. Então, muda a rota, junta os dedinhos lá de novo, põe uma mão em cima da outra, melhoria contínua. Se o objetivo é encher a mão e trazer água para matar a sede, tem que ver onde eu estou errando. Essa mão eu deixei assim, essa fechada, pô, vai vazar água, né? Tem que entender, né, Bruno? Boa, trouxe e ficou bem mais simples de entender assim, né? Pois é, uma forma. Você sabe que às vezes isso é uma coisa que eu tive aí com um amigo nessa semana e ele falou: Cara, você é professor? Aí eu perguntei assim: Eu sou, mas por qual motivo? Não, porque você explicou isso daí de uma forma muito mais fácil, né? Ele queria, na verdade, entender um amigo cliente, ele queria entender o processo da rede, como é que funciona a rede. Pô, mas como é que funciona? O roteador está naquela ponta, como que ele vai receber dessa e vai dar um IP diferente na rede? Eu expliquei de forma bem prática, assim, e coloquei carros, né? Porque ele entende de carros, então falei lá um método de carros. Então é entender o processo e trazer uma forma lúdica, né? É Para que isso. fique bem interpretado aí. Poxa, que legal, que legal. Gostei de saber dessas coisas, viu, Bruno? E eu tô vendo que eu tô nadando no raso disso, viu, cara? Tem algumas coisinhas ainda para a gente conversar sobre gestão de processos. Tô precisando de um escafandro. Você sabe o que é um escafandro, Bruno? Não, mas você falando, eu concordo, meu. É, vou... Escafandro, cara. Você procurar depois aí na internet, você vai ver. Mas antigamente as roupas de mergulhadores não era como a gente vê, né? Hoje aí os caras usam as garrafas de oxigênio, né? Os tubos de oxigênio, a roupa toda bonitinha, mangueirinha, tal. Escafandro eram as roupas que os caras. Quer ver? Um desenho que tem uma roupa de escafandro. Você já assistiu aquele desenho lá, Luca? Daquela Não. criança que se ele se molhar, ele vira peixe. Na Ah, verdade, sim. na verdade, o Luca é um peixe, né? E aí teve um dia que ele foi para a borda lá e ele viu que saindo da água ele virava uma criança, um humano. Né? E aí ele descobriu um humano lá que, na verdade, era um peixe que vivia na superfície. Você lembra desse desenho? Lembro, lembro. Tem um momento lá em que eles estão fazendo lá uma competição, lá, competição de bicicleta, que tem que comer, andar de bike e tal. Lembra disso? Uhum. E fazer uma natação. E aí o Luca, ele não podia nadar, porque se ele entrasse na água, ele ia virar peixe. E aí ele colocou uma roupa de escafandro, que é uma luva, uma Ah, roupa pode toda crer. blindada e um capacetão. Essa roupa aí é um escafandro, cara. Então, eu falo assim, vou ter que mergulhar mais, vou ter que usar uma roupa de escafandro aí. É isso. Nossa, Sempre tem gestão de algumas coisinhas processos, para a gente se cara. aprofundar. Gestão de processos. Então, quer dizer, a gente falou de alguns processos, alguns formatos, e ainda tem assim, como fazer a gestão de tudo isso. Estamos aí a 1h30 de live, de gravação aqui com vocês. Espero que vocês estejam gostando. Bruno, alguma coisa para pontuar aí para a gente para os finalmente? Olha, eu espero que vocês que nos assistiram até aqui tenham se interessado, estudem sobre esses métodos. Se tiver alguma dúvida aqui, podem colocar no comentário, depois o Everson me passa e a gente responde. Olha, foi muito bom ter essa aula com você, viu, Bruno? Foi muito legal. E é bem provável que a gente venha aí fazer mais uma vez esse nosso bate-papo. Conta Quem comigo. sabe trazer aí a gestão de projetos. Pessoal, então lembrem-se sempre de indicadores. Ô, Bruno, não querendo estender, mas já estendendo, né? A gente falou de indicadores aí. KPI. KPI é um indicador também, né? O que é o KPI? Porque Ele muita é, gente fala, né? Ah, indicador KPI, KPI. KPI significa Key Performance Indicator. Então, indicador Performance Indicator. chave do processo. Ele Muito bem. basicamente são indicadores que a gente gostaria de medir para esse processo, para entender como que a gente mede a performance do processo.
se esse processo é capaz ou não de entregar aquilo que é de expectativa do cliente, por exemplo, ou que é de uma eficiência para a empresa. Então, KPI são esses indicadores, vamos dizer, o indicador que a gente vai priorizar. São aqueles 5 indicadores que a gente vai focar. Diferente dos KPIs, nós temos os indicadores intermediários do processo. Por exemplo, funil de vendas. Então, se eu tenho, o meu KPI é vendas. O meu indicador de leads, de reunião, de fechamento, o de fechamento é o vendas em si, mas de lead, de reunião, talvez sejam indicadores intermediários do processo. Mas o que eu estou olhando, o que eu estou gerindo, o que eu estou controlando é o KPI, é a venda. Os outros eu só vou olhar caso eu precise controlar mesmo, caso eu precise ter um alerta quando estiver ruim, ou caso eu precise investigar algum problema. Muito legal. Ô, Bruno, então, assim, a primeira coisa primordial para uma pessoa, para um gestor, uma pessoa quiser criar processos para evoluir o que ela pensa, a primeira coisa e primordial é indicar a dor. Tem que ter um indicador. Tem que ter indicador. A primeira coisa, mais importante do que ter aquele processo mapeado, é ter indicadores do processo. É entender qual é a performance daquele processo. Se aquele processo, determinados indicadores, ele está bom ou está ruim. Show de bola. Porque o processo ele pode acontecer de várias formas. A gente tem que mudar o processo com base, com foco, com o objetivo em otimizar o indicador. Senão, Entendi. Se a gente só melhora por melhorar, a gente pode estar não otimizando o indicador. Se melhora por melhorar, pode não otimizar. É isso. Ô, Bruno, você tem algum Instagram, alguma coisa que o pessoal, se quiser se aprofundar no assunto, te encontrar? Tem o Instagram, @melhoria contínua Bruno, que lá eu coloco, eu tenho alguns vídeos. Bruno. Isso. Eu tenho alguns vídeos sobre Lean Six Sigma, e aí eu falo um pouco mais técnico, eu ensino a base estatística da análise de dados, então é mais aprofundado, mais técnico. E tem o Instagram do Doutor Gestão. Tem Instagram Doutor Gestão também? Doutor Gestão 360, que aí a gente tem falado de uma forma mais da gestão em si, da liderança. E o Doutor Gestão 360 é DR Gestão 360? Eu acredito que é. Deixa eu ter certeza aqui. Tá, porque é importante a gente saber para poder fazer, certo? Vou deixar o link para vocês aqui, tanto do Bruno, então é a Melhoria Contínua Bruno, Doutor Gestão 360, e tem também o canal do YouTube aqui, Doutor Gestão 360. Vai lá, pessoal, incentiva a gente a trazer conteúdo para vocês. É só se inscrever, deixar seu like, fazer um comentário, põe um joinha no comentário, põe uma cabeça explodindo, põe uma estrela, põe um cérebro, põe uma águia, põe um oi. Simples assim, porque a ferramenta do YouTube, também conhecida como algoritmo, trata isso como relevante. E aí, quando o YouTube entende que aquele conteúdo é relevante, que tem gente interagindo, ele entrega para mais pessoas, ele faz a gente gostar de fazer isso para vocês. E se você gostou, mais uma vez, deixa seu like aqui. E é isso, Bruno. Show de bola bater um papo com você, viu, irmão? Doutor Gestão 360 mesmo. Coloquei aqui DR Gestão 360. Doutor Gestão 360. Doutor Gestão 360. Everson, o prazer foi todo meu. Obrigado aí pelo pessoal que está nos assistindo. Contem comigo e podem colocar dúvidas aí, a gente vai respondendo. O prazer é nosso, viu? Quando o prazer é todo de um lado só, não foi um bom negócio. Tem que ter prazer dos dois lados. Pô. Show de bola. Bruno, gratidão, irmão. Até a próxima. Nos vemos aí em breve, ao vivo. Até mais. Obrigado. Falou, Bruno. Forte abraço. Tchau. Show de bola, show de bola. Pois é, pessoal, vocês veem aí, ó, é incrível, né? Quando a gente começa a tratar um tema e
e uma pessoa que é especialista naquilo. E olha, se a gente ficasse aqui até 2, 3, 4, 5 horas de live de programa, mas a gente tem a ideia de que se você ficar muito tempo aqui na frente, não é um filme. Pode até ser, mas a ideia é trazer e deixar que você faça a interação, porque aqui nesse canal é o Sexta Pod. Então, Sexta Pod, você participar daqui. Então, venha, participe. E lembrando de uma coisa, pessoas precisam de pessoas o tempo inteiro. Pessoas precisam de pessoas. Eu tenho uma brincadeira que eu faço assim. O que é isso daqui? Isso daqui é a minha esquerda. Isso daqui é a minha mão direita. Muito bem. Se nós somos pessoas, seres humanos, Papai do Céu nos colocou aqui nesse planeta uma bola chamada Terra, que tem muito mais água do que terra. Pois é, se nós somos filhos do Criador, nós somos criaturas. Porém, se eu acredito no Pai, você também acredita, então nós somos irmãos. Vamos voltar para as mãos. Então, pessoas precisam de pessoas. É pegar na mão do seu irmão aí, do seu funcionário, do peão, do patrão e irmãos. Irmãos, ir junto, levar um ao outro, fazer com que os processos funcionem e deem certo sempre, porque sempre tem vantagem aquele que está envolvido com o processo. E a vantagem é uma coisa que todo mundo quer, porque você também ganha. É isso, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês, viu? Foi muito bom esse Sexta Pod falando de processos. Lembre-se também que você não está sozinho. Seja muito bem-vindo ao nosso time. Deixe seu comentário aí. Um abraço. Até sexta que vem.